de Educação de Guarapari. Meu nome é Ana Paula Ribeiro. Eu sou ex-ginasta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Iniciei na modalidade aos 9 anos e permaneci até os 28. Nesse período eu integrei a Seleção Brasileira durante mais ou menos uns 12 a 13 anos e meus principais títulos são pentacampeã brasileira, tricampeã brasileira de conjuntos, vice-campeã sul-americana, campeã sul-americana de conjuntos, campeã pan-americana de conjuntos, campeã dos Jogos Pan-Americanos, participei mais ou menos de uns 6 mundiais, de umas 10 Copas do Mundo e muitos torneios internacionais. E estadual eu não participei muito porque quando você entra na seleção brasileira, você costuma não competir o estadual. A ginástica rítmica, ou a GR, né, que a gente chama, é uma modalidade olímpica, isso quer dizer que está nos Jogos Olímpicos. Antigamente ela se chamava GRD, que era ginástica rítmica desportiva, então em algumas pesquisas vocês podem encontrar GRD. Por que isso? Porque quando ela não era olímpica, ela tinha essa nomenclatura, mas depois que ela entrou nos Jogos Olímpicos, ela passou a chamar só ginástica rítmica e a ginástica artística, que se chamava olímpica, passou a se chamar artística, né? Porque a olímpica era porque estava na Olimpíada e a rítmica desportiva porque não estava na Olimpíada. Quando a rítmica entrou na Olimpíada também, aí a ginástica olímpica mudou para ginástica artística, mas é a mesma coisa, às vezes as pessoas se confundem. A ginástica rítmica se caracteriza por ser a ginasta segurando o aparelho, né? A ginasta precisa realizar vários movimentos, né? Que depois eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona, com um aparelho na mão. Quais são os aparelhos? São 5: a corda, o arco, a bola, as massas e a fita. Quando a ginástica rítmica surgiu, ela era apenas feminina, apenas mulheres podiam praticar a modalidade, e ao longo dos anos foi surgindo a ginástica rítmica masculina também no Japão, né? Hoje existe a ginástica rítmica masculina, que é um pouco diferente, não é igual à rítmica, os aparelhos são diferentes, os movimentos são mais masculinizados, não é igual à rítmica, porém existem até competições oficiais de ginástica rítmica feminina praticada por homens. Tá? Existe também. E mais a ginástica rítmica masculina existe mais na Europa e no Japão. Como é a ginástica rítmica? Como eu posso ser uma boa ginasta, né? Um bom ginasta? Bom, são vários requisitos que precisa ter. Precisa ter flexibilidade, força. Só que esses dois, para você ter muita flexibilidade e força, é difícil. Mas lembrando que não é hipertrofia, não é ficar fortona. O objetivo é você ser forte, mas magra, né? Fina, com a musculatura rígida, forte, porém você não pode ficar bombado, nada assim não, bombado é o modo de dizer. E tem que ter equilíbrio, tem que ter muita habilidade, tem que ter muita concentração, porque a ginástica rítmica é uma apresentação. Então você treina um ano inteiro, né? Você treina para você ter aqueles momentos, né? Numa competição de 1 minuto e meio, que é o tempo de apresentação individual para você competir. Então você pode treinar meses e meses, chegar na hora, se você não tiver concentração, um errinho pode colocar tudo a perder do que você treinou. E na modalidade de conjuntos, né? Que são 5 meninas juntas realizando um exercício, e são 2 provas. Uma prova são 5 aparelhos iguais e outra prova são aparelhos mistos, né? São 2 aparelhos misturados, tipo bola e corda, então fita e arco, e a outra é assim, massas, né? Todo mundo com bola, né? São duas provas de conjunto, né? Que são 5 meninas ao mesmo tempo. E de conjunto é 2 minutos e meio a prova, né? É um pouco mais longa. E existe também a mãos livres, né? Que a ginasta faz sem aparelho e que são das categorias de base, né? Que é infantil e pré-infantil, que tem as mãos livres. A partir do juvenil não tem mais as mãos livres, que é a ginástica rítmica sem aparelho. Tá, e como eu ganho pontos na ginástica rítmica? Quais são as regras? Bom, eu ganho ponto da seguinte forma: eu tenho 3 elementos corporais que eu posso fazer. São saltos, né? Que é saltar, fazendo algum formato. Os equilíbrios, que é se equilibrar na ponta do pé, quando você faz assim, fica só nos dedinhos do pé.
E os pivôs, que são os giros, que você faz de uma forma, né, com a perna em cima, com a perna atrás e gira. E cada elemento desse tem uma pontuação. Quanto mais difícil, mais vale o elemento, mais pontos você ganha. Então você escolhe, né, na categoria adulto, por exemplo, são 9. Então você escolhe 9, sendo que tem que ter um salto, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um pivô. Os outros você pode escolher. Você escolhe e coloca na sua coreografia, naquelas de 1 minuto e meio que eu falei, ou de 2 minutos e meio se for conjunto. Você coloca na sua coreografia, treina aquilo com um aparelho, né? Então todos os movimentos que você faz de corpo, de pivô, salto ou equilíbrio, tem que ser com o aparelho movimentando. Você não pode ficar segurando a bola assim. Ou você faz um rolamento, ou você lança, ou você faz um movimento em 8, ou faz uma rotação, ou faz um pequeno lançamento. Você não pode ficar com a bola parada ou qualquer outro aparelho parado. A fita não pode ficar assim, né, parada. Você tem que estar movimentando o tempo inteiro. E existe também os lançamentos, que a gente chama de risco, que é você lançar o aparelho, fazer várias coisas embaixo e recuperar. Então, se eu lanço o aparelho, dou um giro e busco, vale 0,10. Se eu lanço, dou 2 giros e pego, 0,20. Agora, se eu lanço, dou 3 giros e pego com o pé, isso quer dizer sem os das mãos, já vale 0,40. Girou, 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 peguei com o pé, 40. Vocês entenderam? E quanto mais difícil, mais pontuação. Se eu lançar por trás, assim, né? Então, é 0,10, estou lançando por trás, dou 3 giros, mais 0,30 fica 0,40 e pego atrás também. Então, vira 0,50, entenderam? Então, quanto mais for a dificuldade, quanto maior for a dificuldade, mais ponto vale. E existe também os passos de dança, que você precisa estar fazendo uma dança de 8 segundos, pelo menos uma, em algumas categorias 2, a juvenil, por exemplo, 2, infantil também 2. Dois passos de dança de 8 segundos que você tem que estar movimentando o aparelho também, com a característica da música, né? Você tem que escolher uma música, né, que seja do seu perfil, e essa música pode ser cantada ou não. E aí você faz, essa música você tem que ter 1 minuto e meio, lógico, e aí você faz a coreografia de acordo com a música, né? Você não pode colocar, por exemplo, uma música muito lenta e você fazer exercícios rápidos, não. Você tem que fazer exercícios de acordo com a música. A competição é realizada num tablado de 13 por 13 e é um tapete, uma madeira e uma espuma. Já a ginástica artística, para quem ainda não teve a oportunidade de você ir num tablado, né, num solo, que a gente chama de ginástica artística, é o tapete, a madeira e uma mola. Então, se você pular, não é que a mola faz eles fazerem aquelas coisas, não. Se eu chegar lá fazer, não vai que nem eles, né? Mas ajuda um pouco, porque eles têm uma mola. Já a gente é uma espuma que é só para amortecer. Já para eles é para amortecer e para impulsionar mais os saltos, né? Que eles fazem muitos saltos altos. Já a ginástica rítmica não tem isso. É tudo mais no chão, né? As ginastas fazem... Aliás, não pode você fazer um movimento acrobático desse sem ter algum contato com o solo. Isso não é permitido, a gente tem que ter contato com o solo. Uma destreza fundamental que as ginastas têm que ter é agilidade. Porque quanto mais movimentos que valem pontos você fizer em 1 minuto e meio, maior vai ser a sua pontuação, né? Mais coisas você consegue fazer em 1 minuto e meio, mais pontuação. Então você tem que ser mais rápido possível para executar os movimentos, para você conseguir uma pontuação boa. Agora eu vou passar para vocês uns desafios que eu preparei. Alguns desafios desses eu passo até para as minhas da escolinha. Eu tenho uma escolinha em Guarapari, que eu tive, né, ano passado. Esse ano ainda a gente está meio perdido, né? Eu tive 100 alunas, 120 alunas na verdade. E aí eu passo algumas desses exercícios para treinar a agilidade, o equilíbrio, mas não tem muito a ver com a ginástica. Qualquer pessoa pode fazer, por isso que eu tô passando para vocês. Vamos lá? Vocês vão precisar de uma moeda. Vou colocar a moeda no cotovelo e vocês vão buscar a moeda sem deixar ela cair, ok? Vou fazer mais uma vez. Colocar aqui no cotovelo
e vão rapidinho pegar a moeda. O próximo, vocês vão precisar de uma colher de pau, ou de silicone, ou de plástico. Ela só precisa ser grande. Então vamos lá, vocês vão sentar. Vocês vão sentar, colocar a colher na cabeça equilibrada. E aí vocês vão levantar e fazer um movimento da ginástica chamado avião, tá? Mas é um bem básico, vocês vão conseguir fazer. É só tirar uma perna, olhando para frente e fazer esse movimento. E no final, vocês vão fechar a perna e pegar a colher. Só isso. No próximo, vocês vão precisar de ter um pouquinho de flexibilidade e ainda com a colher, ok? Ó, vocês vão preparar aqui e vão só lançar por debaixo da perna e buscar. Ó, lança e pega com a mesma mão. Lança e pega com a mesma mão. Não vale pegar com a outra mão, ok? Tem que ser com a mesma. Só isso. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. E eu amo muito a ginástica rítmica, acho um esporte muito lindo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, não sei se vocês já viram, mas vale a pena apreciar o esporte porque é muito legal e muito difícil também. Tem gente que fala assim, é dançar com a fitinha. Não é, gente, dá uma olhadinha aí porque é muito difícil. E teve anos até que ela foi considerada o segundo esporte mais difícil do mundo. Tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.